E aí, pessoal, o Grêmio vence em Bento Gonçalves e segue com 100% de aproveitamento na temporada. Um jogo que podemos começar na escalação, passar pela dificuldade do primeiro tempo e entender por que venceu no segundo tempo com a estrela de Renato. Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Dividir em três. A escalação, o primeiro tempo e o segundo tempo e as individualidades. O Grêmio venceu por 2-0, mostrou sempre superioridade no jogo. Mas, como eu disse, a escalação indicou um Grêmio diferente. Um Grêmio com Carbajo, centralizado, o Grêmio com Bitelo, como um segundo homem pela direita, PP como numa mesma linha, e Cristaldo centralizado, o Grêmio no losango, que era óbvio para muitos torcedores. Todos empolgados com a ideia de ver os reforços, Ferreira, mais Soares, ver a linha de defesa, mas ver sobretudo o losango. Até começar o jogo, era empolgante ver o torcedor do Grêmio falando exatamente na relação da proposição de Renato. Pô, Renato vai mudar o 4-2-3-1. E isso é empolgante. E veio o jogo. E durante o jogo, o Grêmio trocou passes. O Grêmio botou a bola nos volantes. O Grêmio não teve infiltração. O Grêmio teve dificuldades imensas. O Grêmio ficou um time capenga, todo ele procurando Ferreira, um espaço gigante pela direita, sem dar condição. E as construções do primeiro tempo acabaram decepcionando o torcedor. Se a escalação era o que todos queriam, o que o primeiro tempo produziu não empolgou. E em cima dessa realidade é que as coisas foram se colocando. Se é verdade que o Grêmio encurralou o adversário, se é verdade que o Grêmio perdeu uma ou outra oportunidade, também é verdade que aquele time não empolgou, sobretudo nas soluções coletivas no campo ofensivo. Aquele time não conseguiu trazer a ideia de supremacia. Se ao mesmo tempo dominou, não conseguiu criar. Teve duas oportunidades tão somente, uma com Bitelo, numa jogada que acabou indo para o Ferreira, e uma construção muito bonita que o Soares de calcanhar dá, Ferreira bate em cima da zaga. Na segunda etapa, Renato tenta mudar o posicionamento, não consegue e em seguida ele troca. E ali entra Renato Portaluppi e a sua grande capacidade de entendimento de o que ninguém está vendo. A maioria das pessoas diria, tira PP, que não foi bem no primeiro tempo. Deixa o Carbajo. Mas Renato bota o Gabriel, criando uma situação até diferente do que ele vinha construindo, porque ele poderia botar o Galdino, que era a primeira opção, o Gustavinho, que é o pé esquerdo por dentro, jogando pelo lado, e ele bota Gabriel e muda o esquema. Traz Bitelo, tira Carbajo e libera um pouco mais o PP para jogar. O Grêmio melhora, encurrala o adversário, como vinha fazendo no primeiro tempo, mas começa a empilhar oportunidades de gol. Gabriel melhora o Grêmio, porque aquele buraco que nós víamos no primeiro tempo acaba terminando. Gabriel compõe o lado direito, o Fábio melhora, o Ferreira acaba não tendo todo mundo olhando para ele, porque o Grêmio tem outras opções, até que numa dessas saídas o meio abre, PP bota o pé perto da área e acerta um lindo chute, já perto dos 30 minutos, e abre o placar. O Grêmio ali, em cima da inteligência e solução de Renato Portaluppi, vencia mais uma. Em seguida, uma jogada combinada do Ferreira com o Soares, 2-0, terminou o jogo, termina a ideia e agora a gente pode começar a entender também individualmente os passos do Grêmio. E por que eu dividi em três? Porque a escalação era o que todos queriam. O jogo do primeiro tempo decepcionou. E o segundo tempo, voltando no 4-2-3-1, o Grêmio superou.
E isso faz parte, o Renato foi muito bem na coletiva, faz parte exatamente da linha de análise que nós temos que ter em relação ao que o Grêmio está tentando construir. As coisas ainda estão postas. Quais são os volantes? Muitos querem o Vijaçante, querem o Carbajo no banco. Muitos acham que o Carbajo tem que jogar e o PP tem que ir para o banco. E Cristaldo, eu gostei. Muitos não gostaram. Na live que eu fiz pós-jogo, alguns disseram, pô, não tô vendo esse jogo que tu viu. Eu não gostei do Reinaldo, eu não gostei do Fábio. Acho que o Grêmio tá abaixo nos lados do campo. O Ferreira é o eletrocardiograma, tu te irrita num lance e depois ele ganha o jogo para ti. E essa realidade a gente também precisa posicionar no Ferreira. Isso é fato, gostem ou não. Soares, por exemplo, hoje não foi um dos maiores jogos dele, mas ele foi fundamental. Jogando de primeira, criando soluções. É um jogador de outro padrão. Muda o padrão do Grêmio completamente. O Grêmio é outra equipe, outra realidade. Tudo é diferente com o Soares. Então, esses posicionamentos, essa forma de leitura das coisas e isso que o Grêmio está construindo, cada vez mais a gente vê agregar. Eu não estou dizendo aqui que o Grêmio está pronto, pelo contrário. Eu não acho que o Grêmio esteja pronto. Eu acho que tem muito. Eu acho que a gente não tem a mínima ideia do time que vai se consolidar. A gente tem uma ideia com as contratações o que a gente pode ambicionar, que foi o que a escalação nos deu. Só que a partir do jogo, a gente não sabe. A gente não sabe. Hoje tem uma notícia que está junto do jogo. Será que o Gabriel está ganhando espaço com o Renato, está ganhando forma, a maneira dele jogar? O Grêmio precisa revelar jogador. Será Gabriel a revelação? Lembra do ano passado, Gabriel e Bitelo? O Grêmio está com Gabriel e Bitelo no segundo tempo hoje. E o Grêmio ganha o jogo em cima das suas ações. E isso é muito bom. Renato, na coletiva, mostrou que está em um nível de entendimento hoje do ambiente como nunca. O Renato nunca esteve tão bem do ponto de vista da forma de comunicação. E isso a gente está vendo refletir também no ambiente do jogo. O Grêmio parece estar com um ambiente sadio. Eu quero falar das individualidades. O Breno mal tocou na bola, a gente não tem muito o que falar dele, participou do jogo apenas com intervenções. A dupla de zaga do Grêmio foi muito bem. Bruno Alves e Kahneman venceram praticamente todas as jogadas, mesmo que o adversário não tenha se proposto a atacar. Dos lados do campo, para mim, os problemas. Fábio e Reinaldo, para mim, foram os jogadores que estiveram abaixo. Os volantes, como eu disse, o Grêmio vai ter que escolher dois e PP tá na frente pro Renato. E aí o outro depende do ambiente do jogo. O meia, que em determinado momento pode ser o Bitelo, mas que foi Cristaldo, cada vez mais me posiciona que Bitelo vai ser. A extrema direita, Gabriel começa a ganhar corpo. Vocês se deram conta que a tendência é que dois reforços estrangeiros podem brigar por posição quando tu não confirma dentro do campo. Ferreira, para mim, o grande nome do jogo hoje, o cara que resolveu e que vai resolver. E lá na frente o Soares. As coisas estão se posicionando. No sábado, Grêmio e Aimoré na arena, jogando no melhor gramado possível, jogando contra uma equipe que está lá na zona de rebaixamento. É agora que as coisas vão acontecer. E nós precisamos também compreender como que o Grêmio vai desenvolver. Hoje, o que a gente tem é 100% de aproveitamento. O que a gente tem é um time que está se solucionando dentro do jogo, é um time que fisicamente já mostra qualidade, é um time que individualmente resolve e é um time que aos poucos vai ganhar também uma ideia de conjunto. A gente começa a tentar entender como que o Grêmio vai se posicionar. Falta um mês para o Grenal. O Grenal é o jogo do parâmetro. É ali que as coisas vão acabar se escrevendo. E aí nós temos que ter, claro, uma ideia de como o Grêmio vai estar e principalmente uma exigência mais forte. O Grenal vai ser o ponto. O Grenal vai ser o definidor.
E é ali que nós vamos ter a ideia de como o Grêmio vai construir tudo. Até lá, nós vamos ter tentativas e erros e nós temos que ser pacientes com relação ao momento que o Grêmio está vivendo, com irritações. Quem me vê durante o jogo, lá na jornada do Baldasso, tem horas que eu estou muito irritado e tem horas que eu estou muito eufórico. E acho que isso faz parte do momento da temporada também com relação ao torcedor. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.